Boa tarde a todos. Estamos começando mais um Papo Singular. Tô aqui sem aparecer um tempinho, mas agora voltei. E hoje eu tô trazendo para vocês o Franco, que é um parceiro nosso. Ele faz os nossos projetos de tráfego pago. E é um assunto que eu acho que é muito importante e está muito em evidência hoje no marketing, principalmente para quem está querendo fazer o seu posicionamento digital, saber um pouco mais sobre o tráfego pago. Então, nada melhor do que trazer ele aqui para dar esse panorama para gente. Mas, além disso, a gente vai falar um pouquinho também sobre a nossa parceria, né? A gente começou, já tem uns 3 anos que a gente está junto. A gente até estava conversando sobre isso hoje, que a gente nunca parou para calcular quanto tempo a gente estava junto. Mas a gente já está 3 anos nessa jornada. E ele foi uma das primeiras pessoas que me deu a oportunidade de trabalhar com marketing digital quando eu comecei lá atrás, como social media ainda, Singular ainda nem existia. Então, Franco, seja bem-vindo. Obrigada por aceitar fazer esse programa aqui comigo. Eu acho que vai ser muito importante, de grande valia para quem vai ver esse programa aqui, entender um pouco mais sobre esse universo do tráfego, né, que é bem importante. E aí eu queria que você se apresentasse. Conta pra gente um pouquinho de quem é você, de onde você veio. Contextualiza aí pra gente essa questão do tráfego, por favor. Claro, boa tarde em primeiro lugar, né? Que a gente já se viu, mas vamos falar boa tarde de novo. E aí, parceira, né? Como sempre. Eu que agradeço você ter aceitado o convite, né? Da ideia de a gente ter esse bate-papo, aproveitar essa vinda para o Rio. Porque eu sabia que tinha bastante coisa que a gente poderia desenrolar aqui no bate-papo que pode ajudar o povo, né? E é bom e deixar claro para as pessoas que a gente está se conhecendo hoje. Ao vivo, né? Exatamente. A gente Sempre nunca tinha se 3 encontrado anos presencialmente. 3 anos no online, muito WhatsApp, mas presencialmente. E eu já vim nesses 3 anos para o Rio, pelo menos umas 3 ou 4 vezes, por motivos distintos, mas a gente nunca tinha conseguido dar bater os horários, esse né? encontro. E é muito bom, legal. Fiquei feliz. Perfeito. Então, eu trouxe uma colinha aqui pra gente ir baseando aqui o nosso papo, pra gente trazer dicas e coisas para as pessoas, principalmente sobre essa questão do tráfego, que é importante. E aí, a primeira coisa que eu gostaria de saber eu vou contar um pouquinho para as pessoas por que eu gosto de conteúdo. E aí eu quero que você depois conte por que você gosta do tráfego, né? Que a gente sabe que são posições complementares dentro das agências. Mas é claro que a gente sempre tem ali o que a gente gosta mais, o que a gente se dedica mais, né? O que a gente consegue se tornar especialista, porque ninguém é especialista em tudo, né? Então, a Singular, ela começou com a questão do posicionamento digital e conteúdo somente, exclusivamente, né? A gente fazia criativo, legenda, texto, tudo para os clientes. Só que eu comecei a ver a necessidade de incorporar outros serviços, né, para poder também atender o cliente de diversas maneiras, né? Então, eu comecei com essa questão, estudei um pouco de tráfego, assim, hoje, para mim, o gerenciador de anúncios não é mais um bicho de 7 cabeças, né? Antes eu abria aquilo e falava, meu Deus do céu, onde é que eu clico, né? E hoje eu já consigo entender um pouco mais. E aí, eu preferi essa parte de conteúdo, produção de conteúdo e tudo mais, porque eu sempre amei escrever, falar, me comunicar. Eu era aquela criança que não queria segurar o cartaz na apresentação da escola, eu queria era falar sobre o tema, né? Sempre fui assim. E eu falei, cara, deve existir alguma maneira no mundo para eu usar esse dom que eu tenho, né, da comunicação, para poder monetizar e ganhar dinheiro com isso. Foi quando eu fui apresentada ao marketing digital. Então, eu segui por essa vertente e a minha opção, digamos assim, foi conhecer pessoas como você para me ajudar nessas outras partes que eu não era tão boa assim, né? Então, me especializei. Hoje, a gente tem também inteligência artificial que ajuda bastante a gente com essa parte. E eu queria entender de você por que você escolheu o tráfego e não o conteúdo para focar o objetivo principal da sua agência hoje lá em São Paulo. Na verdade, não é que eu escolhi o tráfego, né? Eu passei por várias coisas, desde o início mesmo. Como eu tenho formação de design, então eu achava que design vendia. Sim. Por si só vendia. Aí você descobre que não é bem assim. Aí você vai atrás de, sei lá, então precisa ter um site. Aí eu fui atrás de saber fazer site. Aí precisa saber o SEO. Aí fui atrás do SEO. E assim eu fui indo atrás das coisas, pensando sempre em como trazer o resultado. Até chegar no tráfego pago,
que é uma das formas de trazer resultado, a gente sabe. Você pode trazer resultado pela estratégia de conteúdo também, você pode trazer resultado por, enfim, outras milhares de estratégias aí. Mas o tráfego pago, no meu ponto de vista, acelera um pouquinho isso, né? Pela natureza dele, né? De massificar a mensagem. Então, foi mesmo um percurso natural até chegar no tráfego pago, né? Mas a gente fala tráfego pago, mas tem essa coisa de muitas redes sociais, né? Mas tráfego pago nada mais é do que comprar mídia. Então, desde os primórdios lá, de revista, você está comprando certamente um tráfego pago, porque você está pagando para aparecer, e aquilo lá vai gerar uma ação, né? Então, não é bem que eu escolhi o tráfego pago, mas eu fui levado para o tráfego pago. E hoje, por exemplo, também já não faço necessariamente tráfego pago dentro da agência. Né? Subi uma cadeira e fico na gestão agora. Sim. Tem outra pessoa que faz tráfego pago. Então, essa assim, é a minha caminhada natural das coisas indo acontecer. Acabei passando pelo tráfego, aí gostei muito, fui a fundo, mas mesmo assim eu tenho muita dificuldade. Eu não me acho um ótimo eu acho fantástico, gente. gestor de tráfego. Ele super me salva, Lou. Ele super me salva. E tem outros que me salvam, né? E assim a gente vai indo. É uma cadeia, né? Recentemente eu precisei de alguém, falei, eu preciso de alguém mais especializado ainda para poder me salvar. Então, faz parte, né? Eu sempre fui muito generalista. Gostava de ser generalista, conhecer tudo um pouco. E então, passei por de tudo um pouco mesmo, assim, desde o orgânico, enfim, desde o impresso lá atrás, quando nem tinha nada dessas coisas, até passando quando começou a internet, site, redes sociais, e aí a coisa foi chegando perto do tráfego pago. Então, foi por necessidade mesmo, não foi nem porque eu escolhi. Né? Mas eu gosto, eu acho que depois de durante um tempo, eu tinha, pelo menos na minha impressão, na minha cabeça, era que se eu dominasse o tráfego para trazer o resultado, todas as coisas viriam. Porque eu trazendo resultado para o cliente, eu retenho o cliente da minha agência, eu tenho indicação, eu tenho mais clientes e assim a coisa vai. Então, eu me aprofundei um pouco mais no tráfego pago. Não que eu não tenha me aprofundado em outras coisas, me aprofundei em estratégia de lançamento, que usa tráfego pago, a questão de ambiente de site, não necessariamente tráfego pago, mas enfim. Então, foi mais ou menos por aí. Não, perfeito. Vamos começar aqui com as nossas perguntas. Também. Vai para sua cola aí. Vamos para a pergunta. Vamos para o item 3. Legal. Então, no item 3, eu quero fazer uma pergunta para você. Sobre jornada profissional. Sim. Né? Queria entender como é que foi... apesar de eu saber um pouco da sua história, como é que foi esse seu processo de sair de social media para abrir uma agência própria sua de marketing? O processo foi bem interessante, né? Porque no início, quando eu conheci o marketing digital lá em 2020, mais ou menos, eu conheci a Regiane Toigo, né? Que ela é super especialista em estratégia de conteúdo e tudo mais. E aí eu foquei e falei assim, eu quero ser só social media e trabalhar para outras agências ou ter um cliente aqui e ali, mas não quero sair disso, né? Fiquei bem focada. Só que eu sou uma pessoa muito empreendedora, sempre fui, né? E sempre quis ter um negócio e tudo mais. Só que não sabia muito bem o que fazer e como fazer. Então, comecei como social media atendendo colegas, e especialmente, assim, uma amiga minha que tinha um buffet de festa e ela não tinha Instagram e ela pediu para eu fazer e me deu um dinheiro assim e falou, faz. E eu comecei, basicamente, com um cliente no colo, por assim dizer, né? Só que foi avolumando, que um contava pro outro, a City tá fazendo, você não tem um negócio, conversa com ela e tal. E aí apareceu um ser humano de São Paulo que veio me contratar e falou o seguinte, eu só fecho com você se você tiver nota fiscal. E eu não tinha nota fiscal, não tinha nem CNPJ, como é que eu ia ter nota fiscal, né? E aí fiquei desesperada e corri atrás dos meus amigos de contabilidade. Falei, eu preciso ter uma nota fiscal, faz como? E aí veio aquele todo o processo, né, de certificado digital, e cria o CNPJ, e abre o MEI, e não sei o que e tal. E aí eu falei, cara, tomou um volume que eu não esperava. Então, assim como você passou pelo processo natural de chegar até o tráfego, hoje eu cheguei no processo natural de abrir uma empresa. Porque foi meio que forçadamente, né? Eu não tava nada planejada, assim. Foi, abre aí. Eu falei, uou! E abri. E aí eu comecei a ver
Uma das maiores dificuldades que eu tinha, que era essa questão de delegar mesmo, que eu sempre fui muito centralizadora. Só na vida, só na minha casa, né? Por que eu não ia ser na minha empresa, né? E nas minhas coisas. E aí eu era muito centralizadora. E aí chegou um momento em que eu já estava enlouquecida, atendendo diversas pessoas ao mesmo tempo. E aí eu falei, cara, agora eu tenho que estruturar isso como um negócio de verdade, por assim dizer, né? Então eu falei, agora eu vou abrir uma empresa. E aí comecei a fazer parcerias como a sua. Comecei a fazer parceria com freelancers que poderiam fazer o que eu estava fazendo ainda melhor, né? Design, tráfego, agendador mesmo de postagem no Instagram. Então aí o negócio tomou uma proporção organizada. Então, a minha resposta é, não planejei. Fui empurrada, de um freela, né, para fazer aquilo. Porque a situação me pediu e aí daí eu falei, bom, agora vamos organizar a coisa bonitinho, né? Eu acho que é bem um caminho que, sem querer, muita gente percorre. De repente você começa a fazer alguma coisa por hobby e aquilo começa... Vira profissional, as pessoas, né? começam a gostar, você começa a ver que o pessoal gosta do seu trabalho e você cada vez vai se envolvendo mais e, como acontece com muita gente, você acaba desligando o que você fazia antes para se dedicar àquilo, né? Então, pelo que eu entendendo, e eu puxando agora que você está falando a memória, eu lembro que você trabalhava. Era empregado em algum lugar lá. Sim, eu trabalhei 20 anos com seguros. Assim, Um né? lance assim, e aí você, pô, mas eu quero fazer e tal, preciso, não lembro diretamente como que é. Então, pelo que eu tô entendendo, foi de um freela, você acabou... Exatamente, deslanchando para uma empresa. Eu ainda fiquei 2 anos tocando tudo junto, né? O CLT e a agência. Mas aí eu dei uma surtada, eu tive um burnout. Até chorei. Chorei, sofri. Falei, cara, é um sinal. Ou eu fico lá, ou eu fico cá, senão eu vou ficar doida. Porque, de fato, né? Eu trabalhava de 9 às 18 no escritório. Pegava ali 1h e 15 pra chegar até em casa. Sei lá, tinha 20 minutos com meu filho ali, vendo o uniforme do outro dia, ajeita a mochila, de um lanche. E virava singular. E ia até a madrugada pra acordar cedo e ir pro escritório. E aquilo, 1 hora ia dar ruim. Mas no início eu falei, não, dá pra fazer tudo. Eu lembro que você falava, não, eu faço de madrugada. Eu faço depois, eu entrego meia-noite. Que sabe? maluca! Então, só que 1 hora isso ia dar ruim e deu, né? Então, assim, foi... Eu nunca tive aquela sensação, assim, sabe? A sensação que eu queria era sentar no meu fio e chorar. Só chorar, eu não queria fazer mais nada. E calhou de eu ter essa crise, por assim dizer, no dia da festa do Dia das Mães do meu filho na escola. Aí deu uma disfarçada, porque as mães achavam que eu tava chorando porque eu tava emocionada, pá. Mas Aproveitou, meu filho nem tava no palco. E ela... E aí eu falei, cara, não deu pra mim. E aí foi quando eu pedi minhas contas, fiz um acordo e saí. Não saí brigada. Até o dono da corretora falou comigo assim, as portas estão abertas. Tipo assim, se der ruim, pode voltar. Vem, tem um lugarzinho. Né? Então a gente não saiu brigada e tal. E o pessoal ficou meio surtado, assim, como assim? Você tá doida? Você tem um financiamento, um filho, é viúva, e aí você vai largar o emprego? Eu falei, não, gente, não tô largando a empresa, tô abrindo uma empresa. Tô trocando, né? Tô trocando daqui pra lá. Mas também foram 2 anos de planejamento e investimento e guardar um dinheirinho. Essa parte todo mundo não vê, né? Só acha que você ficou doida de uma hora para outra e tá saindo do trabalho, né? Mas foram 2 anos de planejamento, guardar dinheiro. E aí, quando eu me senti financeiramente segura, né? De largar um e ir pro outro, aí foi. E aí, eu fiquei, assim, bem feliz, por assim dizer, né? Porque em 10 meses de agência, eu dobrei o que eu ganhava na corretora, na época, assim. Então, para mim, foi um marco, assim, tipo, dá para fazer. Então, vamos seguir. Né? Então, foi esse mais ou menos o meu caminho. O pessoal fala muito digital da famosa linha do cagaço, né? E o que é a linha do cagaço, para explicar para o povo, né? Eu fiz até um post despretensioso semana passada. Simples, escrever e coloquei lá, o resultado que você quer está naquilo que você não faz. Exatamente. E a linha do cagaço tem a ver com isso, porque às vezes você não toma uma atitude que você quer, seja ela para o quê? Por medo, por exemplo, de dar ruim, né? Por mais que tenham vários indicadores que vai dar bom e etc. Mas é natural, todo mundo passa por isso, né? Fala, putz, medo de fazer esse movimento. Mas é isso, é a famosa linha do cagaço. Aí depois você passa isso,
quebra essa virgindade, aí você relaxa Já fica, e fala, porra, agora agora vamos, vai, agora o que vier vai mais fácil e tal, e a coisa começa a desenrolar, né? é lucro, né? É. Ó, a minha pergunta para você era como surgiu o seu interesse por tráfego e como você decidiu focar a sua agência. A gente já falou um pouco sobre isso no início. Não sei se você quer fazer mais um adendo ainda Complementar um pouco sobre essa questão. do mesmo assunto que você está dizendo, porque assim, a questão de iniciar a agência no formato hoje, como uma agência, também era uma coisa nova e recente, meio né, parelho com o que aconteceu com a gente. Uhum. Porque até pouco tempo atrás, sei lá, 4 anos, um pouquinho mais, eu trabalhava sozinho, muito sozinho. No máximo, eu tive uma parceira, uma amigona minha, que já fez muito trabalho junto. E era assim, sempre de dois. Só que você começa a entender que, assim, ou eu sou um especialista e cobro muito bem pelo que eu faço, e eu cheguei a fazer isso, para atender um cliente, dois no máximo, ou eu amplifico, né, para ter outros né? clientes, né, e etc, e poder, aí é natural ter espaço. E aí aconteceu de eu estar mesmo trabalhando para um cliente e, enfim, por várias questões a gente acabou desconectando, né, teve desligamento, e aí eu fiquei rendido, porque eu falei, pô, eu tinha uma carteira de clientes, desmanchei, fiquei só com uma pessoa para me dedicar àquilo, vestir a camisa, aí depois de um tempo não deu certo. E aí eu fiquei meio rendido e aí eu pensei, bom, não posso mais passar por isso. É melhor eu ter vários clientes do que apostar num só. É o estágio dos né? ovos, né? O Na estágio mesma dos ovos, cesta. mesmo raciocínio. Mas aí é a mesma coisa que você falou, uma coisa vai levando a outra e uma hora a necessidade de aumentar e contar com outras pessoas. E aí a primeira, como a gente já contou, foi você mesmo, quando eu falei, eu preciso de o que eu quero. Primeiro, o social media, porque é a coisa que me tomava mais tempo. Uhum. Apesar de também ter uma facilidade, um pezinho forte na comunicação, tanto textual quanto visual, eu acabo sendo um pouco detalhista, perfeccionista, eu tomava muito tempo aquilo, mesmo eu tenho tanto tempo para fazer cada post e tal. Mas aquilo me cansava muito, tomava muito tempo. Uhum. E as coisas começaram a vir outras obrigações. Eu falei, não, preciso de alguém, eu vou delegar. A primeira coisa que eu vou delegar é isso daí. Até já pensando no tráfego, né? Eu vou mirar um pouco mais no tráfego, onde eu quero garantir, trazer um pouco mais de resultado para as pessoas. E vou deixar essa parte aqui com alguém que tenha um pouco mais facilidade que eu, de repente. Então, assim, apareceu você primeiro, depois passou várias outras pessoas, né? Uhum. Dentro da agência que já saíram. Enfim, e aí foi assim a construção, né? Até chegar ao que está hoje. Perfeito. E aí a próxima pergunta seria para a gente, né? Como a experiência inicial de trabalhar juntos ajudou a moldar a parceria que vocês têm hoje, né? A gente estava conversando aqui hoje no shopping sobre essa questão. No meu ponto de vista, assim, eu já tive parceria com N pessoas durante esses 4 anos de existência da Singular. E uma coisa que sempre me incomodou bastante é que quando a gente chama alguém pro projeto, geralmente as pessoas querem mudar tudo do zero, né? E aí eu sinto que a gente nunca teve isso. Toda vez que a gente faz algum projeto ou a gente atende algum cliente junto, né? A gente agora já está atendendo vários clientes juntos. O que eu sinto é um respeito, né? Até onde o outro pode ir, até onde eu posso ir, até onde você pode ir. E o que eu acho mais interessante, eu acho que mais funciona a nossa parceria hoje é a troca mesmo, sabe? Ninguém atravessa ninguém lá no grupo do cliente, por exemplo, né? Ó, eu tô com uma ideia aqui, a gente troca antes, né? Lá no privado. Ó, eu tô com uma ideia aqui, vou fazer isso. O que você acha? Aí o outro, não, eu concordo, eu discordo. E aí sim a gente vai lá e junto e toma essa atitude. E a gente também começou pela questão da nossa maturidade, né? A gente não é mais criança do mercado, né? A gente já passou por muita coisa. Eu, principalmente no corporativo, mais, né? Nessa questão do empreendedorismo, eu acredito que eu ainda sou um pouco nova nessa questão. Porém, trabalho desde os 14 anos. Então, você tem uma bagagem que você vai construindo ali na sua linha de trabalho e que você traz para dentro da sua empresa hoje. Então, na minha opinião, o que faz essa parceria funcionar e funcionar bem é o respeito sobre a posição e o trabalho de cada um dentro do projeto. E eu vou adicionar mais uma coisinha ainda, que é
É a proatividade, pensar sempre em como colaborar mais, e não ficar sentado naquilo que é só eu vou fazer isso e acabou. Sim, sim. Então a gente tem várias palavras-chave, né? Maturidade, experiência, colaboração, enfim, né? Tem um conjunto de coisas que eu acho que fez dar match assim desde o início. A própria comunicação, como cada um, apesar de aparentemente a gente ter estilos diferentes, até você já falou isso, você é muito mais calmo do que eu, e etc. E eu nunca te achei alguém alterada. Esse que é o curioso. Ela ser muito, muito controlada, etc. Tem ali uma pitadinha ali, alguma coisa apimentada mais rápida, mas nunca passou nem da ponta da risca. Então, acho que passa por isso. Esse match deu... Vou dizer até, me arriscar a dizer uma coisa meio de destino também. Até botando uma outra questão no ar, que eu sempre me dei muito bem com mulheres trabalhando, por incrível que pareça. Na verdade, com todo mundo, raras exceções, né? Mas assim como minha esposa, você é uma mulher preta, entendeu? E todas essas coisas vai juntando assim para um universo, né? De fatores que acho que a gente acaba se identificando um com o outro. Sim. Né? Mas principalmente acho que é a forma de conduzir mesmo, o respeito, a colaboração de um serviço do outro, sempre trocar essas ideias de como a gente vai fazer melhor, assim, assado. Mas do meu ponto de vista, no início, principalmente, eu achava você uma pessoa muito proativa, né? Então, você pegava e resolvia lá a coisa com o cliente, já chegou, não, eu falando com o cliente, a gente nem tinha combinado direito, você já estava lá, acho que foi o Diego, né? Um dos primeiros também. Foi. Então eu troco com o Diego fala, eu vou lá, já respondo, já ajusto, já taco com ele. Então nunca precisei muita coisa. Então isso é muito pela maturidade, pela experiência que a gente já tinha, né? Em campo de trabalho e tal. Então, assim, eu acho que foram vários fatores que... Né, deu Adunaram match, ali pra gente... e contribuiu, né, pra coisa avançar até hoje, né, no caso. Eu achei engraçado agora uma coisa que você falou, que era uma coisa que uma chefe minha falava. E ela sempre falou assim, você tem excesso de proatividade. Porque às vezes eu ia lá e resolvi, e já falava, não sei o que. Ela, mas por que você falou? Não era pra falar ainda, né? E eu já tava... Enfim, é uma característica minha muito forte, assim, que eu trouxe pra dentro da empresa. E hoje, querendo ou não, é uma coisa que me facilita também muito o dia a dia, assim, para rotina com cliente, demandas. Então, não mudei, não. Continuo com excesso de proatividade. Eu vi na semana passada também um cara falando que, assim, e eu já vi várias outras vezes uma coisa nesse sentido, que o cara falou assim, eu prefiro alguém que eu precise brecar do que alguém que eu precise empurrar. Entendeu? Sim, sim. E tem várias frases nesse sentido também. E eu, de certa forma, concordo com o cara. Eu prefiro segurar alguém falando, não, calma, legal, mas não é, né? Não é bem assim, peraí. Né? Do que alguém que você tem que ficar empurrando. A gente falou nisso hoje, toda hora você tem que ficar falando o que é para fazer, etc, etc. Para, muitas vezes, uma certa posição que você está, isso é desgastante. Mas eu acho que é mais produtivo também a pessoa pensar assim, né? Sim, sim. Não pode atropelar. Né? Ela nunca pode atropelar. Sim, desde sim. que a pessoa converse contigo, né? O que você acha disso? O que você acha daquilo? Vamos fazer, faça sugestões, propostas, etc. Tá tudo certo. Porque aí é onde a gente entra no acordo. É legal agora ou não? Vamos fazer isso agora ou não? Enfim, concordo ou não? Do que alguém que fica, tá bom, e agora? E não sei o quê, etc. Né? Tem várias questões que faz a pessoa insegurança, ser às assim, vezes, né? Maturidade, etc. Mas é isso. Quando a gente, às vezes, chega num ponto que a gente acaba tendo esse raciocínio. Eu prefiro alguém que eu preciso brecar do que alguém que eu preciso empurrar, né? Sim, sim. E aí, às vezes, a gente tem aí os clientes por conta disso, né? Os clientes querem que você tenha essa proatividade. Então, você acaba... Eles querem que a gente tenha até mais. Até a gente faça por eles, né? Até mais, exatamente. Se pudesse, eles não fariam nada. Não faria nada, não mas faria tudo bem, nada. tudo Só bem. quer ver o plinzinho lá. Tlim, tlim. Vamos pro 6. Fala aí pra mim. Vamos lá. Vamos entrar agora no outro tema que a gente já roteirizou. Estratégia de conteúdo e o tráfego pago. Aí tem uma palavra aqui que eu realmente não tinha ouvido nesse sentido. E é até uma pergunta pertinente que eu vou fazer. Eu faria essa pergunta. O que é produção de conteúdo intencional?
e por que ela é essencial para atrair leads qualificados. Ah, então vamos lá. Intencional, presta atenção nessa Intencional, palavra, conteúdo intencional. ó. Eu nunca tinha ouvido falar em conteúdo intencional. Eu uso agora até no meu speech de venda, no grupo de networking, conteúdo singular produz conteúdo intencional. Converso muito com os meus clientes e a maioria deles, lá no início, quando eu comecei, todo mundo só queria um quadradinho no Instagram, todo dia. Mas não importa o que tava no quadradinho, sabe? Ah, não, posta pra mim todo dia e ponto. E aí eu fazia aqueles conteúdos, mas eu falava, gente, tá faltando alguma coisa, sabe? Porque pra que eu tô fazendo isso, né? Qual o sentido desse negócio? É só botar um quadradinho e a pessoa fazia, né? Isso me fez lembrar de uma parceira que eu tive, que ela adorava botar aquelas coisas de bom dia, né? Bom dia, não sei o quê. Todo dia era um bom dia, era uma felicidade, alguma coisa. Mas o que é? Chega vai uma ganhar hora o que que... com isso, gente? Com esse bom dia, né? Vai chegar São os aonde? primórdios, né, da rede social, né? E aí, quando eu comecei, eu fazia, mas eu fazia assim, meio bolada, sabe? Tipo, tá, tô fazendo aqui, o dinheiro tá entrando. O dinheiro tá entrando, mas... E aí, o que a gente pode incrementar? E foi quando eu comecei a estudar um pouco sobre produção de conteúdo e sobre estratégia de conteúdo lá com a Regiane. Ainda continuo seguindo ela, ainda continuo acompanhando ali pra ver se eu sigo com a mentoria dela, né? Porque ela tá com um produto novo. E aí eu falei, cara, E eu tô dando aula, não sei se eu te contei, mas eu tô dando aula no Instituto Social de social media. E lá eu sempre falo isso para os meus alunos e falo isso para os meus clientes todo dia. Você tem que postar no Instagram com a intenção de alguma coisa. Seja lá qual for a sua intenção. Mas tem que ter uma intenção. Eu quero que a pessoa curta. Eu quero que a pessoa compartilhe esse conteúdo. Eu quero que a pessoa, sei lá, deixe o comentário aqui. Eu quero que essa pessoa compartilhe isso no... Eu quero que a pessoa faça qualquer coisa com aquele conteúdo. Porque a gente sabe que hoje, nas redes sociais, se a gente não tem engajamento, aquele conteúdo não serviu pra nada, né? Porque você quer atingir as pessoas com o seu conteúdo. Então, o principal objetivo hoje da Singular é ajudar as pessoas a fazerem um conteúdo que tenha alguma intenção por trás para elas conseguirem os objetivos dela. Seja vender, seja ter mais seguidor, seja ficar famoso, né? Porque cada cliente que chega lá, ele tem o seu objetivo por trás, né? Então, a gente trabalha com isso. Então, eu não vou fazer eu até fiz um conteúdo intencional há pouco tempo atrás no meu Instagram, que eu fui para Petrópolis e agora eu tô nichando o turismo, né? Então eu queria contar que eu fui para uma viagem, que eu conheci uma pousada, qual foi a experiência que eu tive na pousada. Falei um pouco sobre a dona da pousada, que era uma fofa. Ela quase te levava pro colo, sabe? Na pousada. E aí era essa sensação que eu queria trazer para as pessoas que eu quero cativar, que são as agências de turismo. É isso que elas têm que fazer com as pessoas que chegam até ela, né? Chegar ali, mostrar qual a experiência diferente. Por que eu vou contratar aquela agência? O que ela tem de diferente dos outros? A não ser aqueles pacotes de 10 vezes de R$19,90 para ir pra Disney, que fica botando todo dia aqueles quadrados no Instagram, que não faz o menor sentido, né? Então, eu quero que as agências mostrem a experiência que a pessoa vai ter naquele lugar, o que ela pode fazer ou deixar de fazer, ou não faça isso em tal lugar, né? Eu acho que é esse o tipo de conteúdo que as empresas que são do nicho de turismo deveriam fazer. Então, é isso que eu fico tentando martelar na cabeça dos meus clientes todo santo dia. Então, e até brinco com os meus alunos a mesma coisa. Porque assim, tem um que bota lá que tá na praia. Tem outro que bota não sei o que na festa do filho. No meio do negócio lá da empresa, tá? Tá vendendo um negócio, de repente, pá, a filha, né? E eu falo, por que você fez isso, querido? Bota no teu, pessoal. Se ela tem um pessoal, né? Você não quer vender um negócio? Deixa, sabe? Bota tua filha lá no outro. No empresarial corporativo, não cabe, qual o né? seu objetivo? Eu quero vender prato. Então, por que você tá botando sua filha? Sua filha vende prato? Ela é um prato? Não, então, né? Então, o nosso principal objetivo lá e o que a gente trabalha bastante é essa questão. Tudo que você postar na rede social tem que ter uma intenção por trás. E é meio longo até esse papo, que quando você começou a explicar, eu lembrei de quando eu falava para os clientes que o post tinha que ter um objetivo. Uhum. E aí a gente tem vários objetivos, né? Sim. Como você falou, antigamente lá a curtida valia pra caramba, compartilhamento, salvamento, ou mesmo clicar no link para ir, né? Para não sei o quê. Ou mesmo nada disso. É um objetivo mais de trazer uma experiência, de dar um aviso, né? De ajudar de alguma forma.
que não necessariamente é um objetivo de fazer uma ação. Sim. Né? Mas entra dentro informar, dentro comunicar, do contexto, conhecimento. E aí, então, tem essas questões, né? De relatar uma experiência ou ajudar de alguma forma, que tem tudo a ver com aquela questão que a gente ouve falar de público-alvo, que são dores e desejos. Né? Exato. Então, é bem por aí. Achei legal a explicação, mas... E aí tinha a ver com essa questão de objetivo, intencional. Você tem que pensar no que você está fazendo. Exato. Que é o mais difícil, porque a mesma gente que trabalha com isso, quando para falar, putz, o que eu vou fazer mesmo? Se a gente não tem um planejamento, né? Se a gente não faz o nosso planejamento também da pauta, você para ali e fala, o que eu vou falar hoje? Já começa errado aí. Já começa errado aí. Não é assim. Né? Não é nem assim. Nem sei que tá trabalhando desde exatamente. Você já tem que estar... O que você vai falar no mês que vem já tem que ter pensado antes. Para você alinhar com essa questão do público-alvo, para você planejar como é a melhor forma, qual é o melhor formato, que você vai trazer isso. Então, e o que o pessoal tá gostando mais, analisar ali as métricas. Então tem todo um rolê, né? Porque as pessoas acham que é só um postzinho. Só um postzinho. Eu tenho exemplo apresentação, mas não é só um postzinho. Não é só um postzinho. Na apresentação de vendas tem lá, não é só um postzinho, gente. Vocês veem que a coisa é difícil, porque eu mostro, né, o que a gente vai fazer, como é que funciona, e aí as pessoas ficam lá caladas ouvindo a apresentação e no final eu falo, não é só um postzinho, né? Só posso falar, tá vendo? Não é assim que funciona. Não, o seu sobrinho, ele pode fazer um postzinho. Aqui a gente não faz um postzinho. E também não é só uma andorinha que vai fazer verão. É um contexto. É toda uma construção de uma narrativa, de posicionamento, de autoridade, que a gente está cansado de ouvir que é da área, mas para quem não é da área, né, muitas vezes não ouve essas palavras, mas é um caminho longo. Sim. Não é... Porque as pessoas que não estão acostumadas, elas veem muito o viral. E acha que o viral... Já chega na gente e fala assim, eu quero viralizar. O viral acontece assim, fez um e viralizou. E não é, né? A gente sabe, quem tá por dentro sabe que para sair um viral teve que fazer, sei lá quantos mil posts para ser um deles... Flopar vários para chegar num viral, deles, né? Deu bom e aí você acaba apostando nisso. Hoje tem várias estratégias de quadros mesmo, né? Que você... Enfim, vai testando esse quadro, vai testando o outro. Na maioria das vezes você pode ver que quem estoura mesmo é porque ele tem algum quadro. Né? Tipo... Dá dicas, ou dá ferramentas, ou dá, né? Sempre pode ser besta, pode ser que nem o Luva de Pedreiro, que chutava a bola no gol, fazia um negocinho. Aquele que fazia assim, né? O rapazinho lá da... Nem sei de onde mas ele mostrava as coisas. Aquilo era um quadro. Provavelmente para ele chegar naquele quadro demorou. Ele não fez... Pode ser que ele tenha feito uma vez e, foi bacana pra caramba, ele começou a replicar. Mas hoje por exemplo, não, né? Ainda existe, mas ele já não aparece mais tanto. Ele acaba usando aquilo lá que ele ficou famoso ainda, mas não é exatamente. O Luva Pedreiro é a mesma coisa. Então, de qualquer forma, você precisa se reinventar também, que uma hora aquele quadro... Né, as pessoas já também não enchem você mais tem o saco, sempre estar inovando, né, no seu conteúdo. Então, realmente, não é fácil, né? O conteúdo é uma comunicação permanente que você tem que ter. E vai ajustando com o tempo também. E super valoroso, né? Porque a gente fala de conteúdo muito porque é o caso do Instagram também. Hoje tem o TikTok também, né? Sim. O Facebook tinha isso, mas não era... A plataforma não era tão favorável quanto essas. Onde ela funciona como uma vitrine, um portfólio. Você entra no Instagram, você já vê vários postzinhos. Você, ali, numa batida de olho, você já tem acesso a 9 conteúdos diferentes. Logo no início da tela. Logo no início, entendeu? Então, você pode bater o olho ali. Pô, esse aqui eu quero ver. Tchum. Né? Exatamente. Então, virou um showroom, né? Sim. Do seu trabalho. Eu já fui convidada para palestra por causa do Instagram. Exatamente. Me viu no Instagram falando alguma coisa e achei então, hoje é o principal canal para você expor isso daí, para você poder utilizar. E o que mais funciona, né? Sim, a exposição, né? Vamos ver agora, minha pergunta para tu. Qual o papel do tráfego pago na amplificação de uma estratégia de conteúdo planejada? Você acha que ele potencializa? Eu ia pegar bem essa palavra, amplificação. Porque, como é que é? Por que tráfego pago, né? Para quem, de repente, nunca passou isso pela cabeça. Não é tráfico, não, hein? É tráfego, né? E até a gente se confunde. Às vezes fala rápido, fala errado. O tráfego pago. Tráfego é de movimento mesmo, como a gente conhecia a palavra tráfego, que era da rua, né? Dos carros. Então, é você tirar a pessoa de um lugar para levar para outro. Que é o mesmo raciocínio da mídia paga, né? Quando eu apareço numa revista, eu quero que a pessoa veja aquilo lá e ela tome uma ação e faça qualquer outra coisa que eu quis na revista. Sim.
Então, o tráfego insiste nisso, né? Consiste nisso, tirar uma pessoa de um lugar para levar para outro. E quando você alia conteúdo, é isso, é essa palavra, amplificação, a massificação, porque o conteúdo ele tem uma limitação, infelizmente. Antigamente não tinha tanto, né? O orgânico era muito melhor. No início das redes e tal, lógico, as plataformas queriam que você usasse aquilo, então elas liberavam, atingia muita gente. Agora não atinge mais tanto. Mas ali você consegue fazer um laboratório. Aquilo lá funcionou, aquele quadro, aquele post funcionou, engajou, o pessoal gostou, então eu posso levar ele para o tráfego pago, injetar dinheiro, alcançar mais pessoas que não estão na sua rede, né? Que não te acompanham, que não vão, né, ter essa conexão contigo, pelo menos tão fácil, porque um conteúdo viralizado ele também vai expandindo, a plataforma vai ajudando. Mas você pode forçar essa questão injetando dinheiro, e aí o tráfego vai fazer essa massificação da mensagem, entregar em massa, amplificando aquilo lá que você falou. Então, é aí que está o pulo do gato. O pulo do gato. E tem o outro lado também, que é como pelo menos eu utilizo muito na agência, que é você fazer uma comunicação e começar pelo tráfego pago, e logicamente não é uma, né? A primeira, você tem que fazer várias, mas aquela lá que funcionou, uma das estratégias que a gente usava era levar, inclusive, com o cliente lá que a gente tinha junto, que era levar para o Instagram do cara. Porque ali a pessoa ia ter a oportunidade de conhecer mais sobre aquela pessoa, produto, através de um outro anúncio, né? Um conteúdo pago, que foi massificado, que ele gostou, ele fala, pô, legal, quero conhecer essa pessoa. Acontece com todo mundo, comigo, eu vivo fazendo isso. Deixa eu entrar lá para ver o perfil do cara, vejo umas outras coisas que eu gosto, legal, vou seguir. Então é um caminho inverso, você tem de um lado para o outro e tem desse outro lado para o caminho de volta. Uhum. Mas essencialmente é isso, alinhar, massificar, né? Ou de repente você abrir essa oportunidade para a pessoa te conhecer, você acabar se posicionando e gerando autoridade, etc. Isso, as pessoas também têm que entender que tá alinhado, né? É um bom conteúdo para você injetar dinheiro num bom conteúdo, né? Não é em qualquer coisa que você postou na rede social e você botar o dinheiro e vai funcionar. Ou você tem que assumir um risco calculado, que é, eu vou fazer esses 10 conteúdos aqui, vou botar no tráfego pago, porque se um deles funcionar, eu quero que ele tome esta ação. Mesma coisa, intencional. Então, sei lá, eu quero que esse conteúdo leve as pessoas para fazer esta ação, esta ou aquela e etc. Também tem o caminho inverso. Não, perfeito. Agora pra gente, né? Vamos lá. Como alinhar o conteúdo e tráfego para criar campanhas realmente eficazes, a gente já falou um pouquinho antes. Tanto usar o conteúdo intencional, quanto usar o tráfego da forma correta. Sim. Né? E aí, como que a gente pode ter uma campanha eficaz? Na minha opinião, né? Aí eu já não sou a especialista, mas eu sou metida, porque eu me meto mesmo. Na minha opinião, e pelo que eu observo dentro dos clientes que a gente atende, cada um tem a sua estratégia. Não tem como você desenhar uma estratégia única para todo mundo, né? Cada um tem o seu jeitinho. Porém, o que eu tenho observado ultimamente é a questão dos vídeos, né? Os vídeos têm funcionado muito bem. Né? Então, a gente tem conteúdos em que a gente consegue usar bem o estático lá para atrair a pessoa no anúncio, mas o que eu tenho observado também no que a gente está produzindo hoje em dia é que os vídeos estão tendo um pouquinho mais de resultado. Eu estou com a ideia certa? É esse caminho? Eu tinha pensado em outra resposta, mas o caminho, lógico, também é esse. Mas, no meu caso, eu pensei porque por mais que cada cliente... Eles podem ser do mesmo nicho. Cada cliente tem uma estratégia. Eu não sei, posso estar errado também, não 100% correto, mas todos eles vai ter... todos eles têm níveis de consciência. Sim, sim. Então, você alinhar o conteúdo por níveis de consciência é essencial. E a gente pode reduzir a 3 níveis, né? Um frio, morno, quente. A gente pode reduzir, colocar 5 níveis, né? Que é aquele famoso que é a pessoa que não sabe que tem um problema, depois a pessoa sabe que tem um problema e ela precisa procurar se inteirar mais que isso. Aí a pessoa vai atrás de como resolver esse problema, mas ela precisa de alguém. Então, você tem os níveis de consciência, né? A jornada de consciência, como a gente chama. Então,
É porque você tratar essa estratégia dessa forma, ela demora um pouco mais e ela vai levar mais dinheiro. Mas, É verdade. assim, não tem muito como fugir. É isso que eu falo para os clientes. Se você quiser ir direto ao ponto, você vai gastar muito dinheiro para arrumar aquela pessoa compradora. Se você for por níveis de consciência, você também vai gastar um dinheiro, né, Para atrair esses para atrair leads. essa pessoa. É. Né? Então, você pode fazer das duas maneiras. O que faz a questão do nível de consciência? Isso funcionava bem para certos tipos de produtos. Que, por exemplo, a gente trabalha essencialmente com um negócio local. Uhum. Então, a gente falar para a pessoa que ela, olha, você está perdendo oportunidade porque você não está fazendo, não está usando a internet, a pessoa que não tinha essa consciência fala assim, pô, será que é mesmo isso? Aí ela vai para o segundo estágio, que o que é que eu posso fazer então? Para resolver isso. Então, Né? você já tirou ela da não consciência que ela tinha um problema, agora ela sabe que ela tem um problema, como é que eu vou resolver? O que eu quero saber mais sobre isso? Aí você pode também falar sobre esse nicho, atingir esse pessoal, comunicar com eles. Uhum. E assim ele vai dando passos para frente. Né? Gradativo, você tendo conteúdo e comunicação e uma estratégia para cada etapa que ele está desse nível de consciência, entendeu? Então, esse alinhamento, eu acho que pelo menos, mais eficaz, né? Eu gosto de pensar muito assim. Não diga mais eficaz, não. Tem muita gente que fala aí do tráfego direto e que pode ser mesmo que aconteça, funciona para muita gente, tem gente que acerta bem. Isso vai depender de muitas variáveis. Sim. Se vai dar certo ou não. Desde o preço do produto, comprar uma pizza, por exemplo, você não precisa de muita decisão para comprar. Não. Né? Mais um produto mais caro, você analisa muito mais. Então, tem muitas variáveis. Você pode acertar um produto caro, você pode acertar na primeira comunicação, falar exatamente o que a pessoa quer e ela vai para a página, tá lá, tudo mexe com ela, ela compra na hora. Uhum. Como pode ser que não, você pode não acertar e aí tendo que construir, tendo que ajustar, e etc. Sim. E demora mais um tempo. Mas eu acredito que tudo passa por essa questão de níveis de consciência mesmo, entendeu? Verdade, eu não tinha pensado nessa ótica. A gente usa muito aquela questão, né? Onde é que eu vou investir? Nas redes sociais ou no Google? A gente tem várias coisas no mundo digital que a gente pode orientar. Então, por exemplo, quando que eu uso um, quando que eu uso outro? O Google normalmente é para necessidade. Sim. E o que quer dizer? A pessoa já sabe, ela já está consciente do problema dela. Uhum. E ela está bem consciente, porque na hora que ela procura no Google, assim, bem consciente, né? Normalmente ela procura no Google como ela vai resolver. Como fazer tal coisa. Ou alguém, como né? ela achar alguém para resolver o problema dela. Sim. Entendeu? Já na rede social, não. É mais oportunista, não sei se essa é a palavra. Mas você tá aparecer na frente... Do nada você aparece no anúncio, né? Pra pessoa. E a pessoa nem tava pensando naquilo às vezes, né? Que tá ali procurando a pizza para comprar porque tá com fome à noite. E você aparecer e ser, né? Putz, aquela pizza que ela viu deu água na boca. Ela não precisa de muito tempo tomar a decisão. Vou experimentar essa pizza e vou comprar. Então ali é uma coisa rápida. Tchum, tchum, tchum. Né? São situações diferentes, né? Ninguém procura na rede social, a não ser hoje no TikTok. Que o TikTok, inclusive, já tem uns 2 anos, pelo menos, ou 3, que eu vi falar nisso. Eu não acreditei também, mas eu vi essa semana uma matéria falando sobre isso, que o Google está perdendo espaço para o TikTok, principalmente para os mais jovens. Os jovens... Eu tenho um filho de 8 anos, que ele consome... Ele criou um canal do TikTok, me pediu, eu fiz uma conta para ele. Ele criou um canal. Eu coloquei essa semana um conteúdo no Instagram, eu tive, acho que 500 visualizações. Ele tem 4.000. Tem diferença da plataforma também, né? Eu falei assim, filho, o que você fez nesse... E era um Dá vídeo... uma consultoria pra mãe aqui. Fala aqui pra mãe o que a mãe faz aqui, né? E aí era um vídeo ele tem um canal de joguinho, né? Do Roblox, não sei se você conhece, mas da idade dele lá. E aí ele faz vídeo, ele grava a tela jogando... Bota a IA falando e posta no TikTok. Eu fiquei chocada, que eu nem sabia que eles tinham um canal. Apareceu no meu e-mail. Arthur criou um canal. Eu falei, um canal? Como assim, gente? Espera aí. Aí fui olhar, é tudo joguinho. Mas e bomba. O TikTok tá com essa outra função também, que é de pesquisa. As pessoas pesquisam, somente os mais jovens, estão começando a pesquisar no TikTok. E assim, cada um tem, assim, o Google tem uma vantagem, porque ele já é consolidado, ele tem acesso a muitas informações, então ele pode prever tendências, comportamentos, etc. Mas o TikTok, ele está agindo de uma outra forma que também está funcionando muito bem. Quando a pessoa procura, você programa a mesma coisa nas duas plataformas, também está entregando muito bem e está engajando muito bem.
Legal isso. Entendeu? Então, assim, é uma coisa, uma preocupação que eu já tinha ouvido falar, preocupação não minha, né? Mas, enfim, das grandes empresas, do Google, de, no futuro, Perder para perder essas espaço. Isso já plataformas. está acontecendo, né? Isso Então, já é notado, né? já tá virando notícia, inclusive, né? Então, tem essas questões, né? Não, perfeito. Vamos lá. Vamos para a próxima. Qual que é o próximo tema aqui? É o... Me perdi. É o 3. Tema 3. É. Resultados da parceria. Bora lá. Então, vamos lá. Bom, qual foi a maior mudança nos resultados da Singular, sua agência, depois da parceria comigo e com a minha agência, né? Qual foi a maior mudança de resultado que você viu? Então, como eu disse, né? A gente tinha digamos, um portfólio de serviço reduzido, né? Por conta de estar focando mesmo em estratégia, planejamento, produção de conteúdo. E aí eu comecei a observar que a maioria das agências estava ali ao meu redor, de pessoas que eu lidava, grupos de networking, outras pessoas que trabalhavam com marketing digital, estavam na minha frente, porque elas ofereciam um monte de coisa que eu não estava oferecendo. Eu falei, gente, como é que as pessoas sabem fazer tudo isso, né? E aí, depois de conviver com essas pessoas, observar o que elas estavam fazendo, participar de reuniões ali de outras agências, foi que eu descobri que as parcerias eram possíveis, né? Eu ainda estava na minha bolha, né? No meu momento, assim, singular ali, só eu fazendo tudo e tal. E eu falei assim, cara, como que eu vou poder amplificar se eu não tenho conhecimento nessas outras áreas, né? E aí eu lembro que eu participei de uma imersão, que eram várias agências e tudo mais. E dentro dessa imersão, uma agência era parceira da outra. E eu falava, gente, que isso é confuso, né? Será que dá pra fazer isso de fato? Assim, não dá um conflito ali, não rola um fight ali na hora do cliente e tal. E aí eu observei que não. E aí foi quando a gente conversou sobre essa questão de... vem com um tráfego, que é uma coisa que eu não domino. Conheço, mas não domino. E preciso desse suporte. Então, assim, para mim foi fundamental quando a gente firmou essa parceria, porque ali eu já conseguia competir com outras agências ali, às vezes até menores do que eu, que já ofereciam esse serviço, e eu não. Então, para mim, começar a oferecer esse serviço de tráfego pago para os meus clientes em parceria com um especialista da área, tinha que ter, né? Com um especialista da área, para mim foi primordial. Sim, para mim foi um crescimento, para mim foi uma maneira de alavancar a Singular no mercado. Então, assim, sou muito grata por ter você hoje como parceiro e também por poder não me tornar especialista, porque eu continuo não sendo, né? Mas de saber um pouco mais e entender um pouco mais antes de trazer um cliente, por exemplo. Né? Então, hoje eu já consigo analisar de uma forma mais criteriosa se aquele cliente é pra gente ou não, que era aquilo que a gente estava conversando lá no shopping, que no início a gente tinha que aceitar qualquer pessoa. Né? O negócio está começando e a gente precisa de botar cliente para dentro e depois a gente vê como fica. Hoje a gente já está num estágio tão... posicionado no mercado, que eu acho que essa é a palavra, em que a gente já consegue ver se de fato aquele cliente serve ou não para aquela parceria, para o nosso negócio e tudo mais. Então, saber um pouco mais sobre tráfego e trazer você para essa parceria e entender um pouco mais desse universo, nossa, potencializou aí hoje os clientes que a gente tem dentro de casa. E eu acho que isso é bem recíproco também, porque apesar de eu também, naquele momento, fazer o social media, o meu foco já não estava nisso. Então, quando eu entreguei na sua mão, foi um serviço mais qualificado. Entendeu? Para esse olhar. E aí, enfim, a palavra é essa, qualificou, né? Sim, para mim também qualificou. A gente fez essa troca. E a gente continua fazendo isso até hoje em outros aspectos, né? Sim. Olha, Fran, conheci bem uma ferramenta nova. Bora marcar uma call aí para eu te mostrar. Exatamente. E aí, eu tô fazendo uma mentoria e eles me falaram um negócio lá legal que dá para implementar. Vê se você consegue usar aí, né? E esse aqui é o lance, né? Como você estava explicando, tem essa questão da parceria. Eu, pelo menos, acabei não tendo que me acostumar, mas a gente tem que pensar assim. E aí, hoje eu tenho várias parcerias. Eu tenho o web designer,
É que tem que dar esse match. Quando as pessoas conseguem trabalhar bem junto. Sim. Então, eu não tenho web design lá dentro, eu faço uma parceria também. Né? E aí, o tempo foi passando, é uma pessoa que dá match, a gente, né, Sempre faz trabalha com bem. ele. Uhum. Social media, o próprio comercial, que é uma coisa meio nova também. Ele não é um empregado, né? Mas a coisa está andando a passos interessantes. Entendeu? Então, cada um cuidar do seu quadrado qualifica, né? Sim. Qualifica, a gente acaba trabalhando melhor, acho que é mais produtivo para todo mundo. Cada um no seu... onde é boa. especialista, né? Por assim dizer. Deixa eu ver aqui. Pode compartilhar um exemplo de campanha em que a combinação de conteúdo e tráfego trouxe resultados excepcionais? A gente tem um exemplo aí hoje. Exatamente. A gente combinou, né? Antes, né? Mas é assim mesmo. A gente tem que toda entrevista ou bate-papo tem essa combinação. Tem uma antes, combinação, né? Porque, antes. Eu fiquei meio assim, rendido, mas aí você me lembrou do caso interessante. Que é exatamente o caso de hoje. Por que eu estou aqui hoje, né? Porque nós viemos entregar uma plaquinha, famosas plaquinhas de reconhecimento, né, de resultado do cliente para um cliente nosso. E de que a gente viu que, por exemplo, a utilização de vídeo, né, que é uma coisa que todo mundo já meio que já sabe, mas muitos clientes não estão acostumados. Funciona melhor, né? Até pela questão da plataforma, algoritmo, etc. Estão entregando mais o vídeo é uma comunicação mais resumida, mais rápida, e você tem várias outras coisas mensagem que você passa no vídeo. Inclusive, eu comecei a falar para algumas pessoas que assim, o digital é muito legal, parece muito concorrido, mas ele não é concorrido, tem espaço para todo mundo. Tem. Porque eu e você podemos vender a mesma coisa. Só que tem gente que vai se conectar mais com você, com o seu jeito, com como você fala e etc. E a gente vai conectar mais comigo. Sim. Então, ele acaba sendo mais democrático. Né? E o vídeo passa muito isso. Porque ele ouve a sua voz, ele ouve o seu gestual, tem a dinâmica do vídeo. Hoje eu aprendi que 7% da atenção fica no que fala. Né? Porque todo mundo fica preocupado assim, vou gaguejar, vou falar errado. E muito mais no gestual. 7% da atenção. O resto é todo o ambiente, o que você está usando, Exatamente, o jeito que você está falando, o gesto, né? Exatamente. Achei bem interessante. Nesse caso, a gente teve esse aprendizado, que a gente meio que já sabia, mas a gente comprovou ali muito, né, no dia a dia com ele. E quando o cliente se propõe a fazer o vídeo, a gente vê que, né, ele mesmo tem muito mais resultado do que o que a gente faz. Do criativo fixo ali que a gente faz, estático, né, etc, né? Então, esse é um ponto positivo nessa hora. Perfeito. O que nós temos agora? Vamos para o próximo. Nosso próximo item é desafios e tendências. Quais os maiores desafios que vocês enfrentaram juntos a alinhar estratégias de conteúdo e de tráfego? Eu acho que o maior desafio tá aí no que a gente falou agora. Eu acho que é a colaboração do cliente. Eu escrevi aqui conscientização do cliente, que também pode ser educação do cliente. Acho que é o maior desafio da vida do marketing. Você falar para ele como que funciona, como que tem que ser, o que tem que fazer. Pelo amor de Deus. E explicar, e etc, etc, etc. E não é culpa do cliente, porque ele está focado em outra coisa. Ele está focado no negócio dele, né? A gente entende. E é aquilo que a gente acabou de falar também. Quando ele delega para a gente fazer isso, a expectativa dele é que... Você faça tudo. Que você faça tudo, mas dentro desse mundo... a participação dele é muito importante. É crucial para o negócio caminhar. Não estou nem dizendo desaparecer, mas ele te dá informações para você poder trabalhar, feedback do que está acontecendo, né? Coletar dados, que muitas vezes a gente depende do cliente. Exatamente. Então, assim, é o desafio da vida desse ramo. Realmente. O desafio da vida mesmo. Conscientizar o cliente, né, de que ele tem que se envolver, ele tem que participar, é um trabalho de parceria, ele é o principal interessado, tem que ter o toque dele, né? Tem que ter a carinha dele, tem que ter né? a cara porque dele. O produto ou o serviço é ele. Exatamente. Né? A gente pode fazer o criativo mais maravilhoso, o designer pode fazer um negócio mais mirabolante da vida, mas se ele não estiver lá, na minha concepção, soa como falso.
Né? Tipo, quem é que tá ali atrás daquela marca? Quem é que tá tomando conta Fica dessa muito empresa? mecânico, né? Eu confesso, se você rolar lá o Instagram da Singular, lá embaixo, você... eu não aparecia em nada. Eu também não. Eu ia lá, fazia o criativo, né? Pá, fazia o carrossel. Comecei a fazer né? recentemente também. Aí eu falei assim, cara... Como é que a gente vai vender pro cliente? Como é que eu vou falar pra ele que ele vai aparecer se eu não tô aparecendo, se nem eu faço, exatamente. Não faz sentido nenhum, então, né? A gente acaba sofrendo o mesmo mal, que a gente quer trabalhar, quer ganhar o dinheiro, quer fazer as coisas acontecer e acaba botando de lado isso. Exato. Né? E, enfim, é isso. E aí, até aproveitando um gancho do que você tá falando, agora eu tô a louca do conteúdo em tudo. Eu vejo conteúdo no café, eu vejo conteúdo... Onde eu tô, eu faço conteúdo. Eu tava contando pro Franco aqui antes de começar que eu deixo roteiros prontos no meu celular. Deixo o roteiro pronto ali. Aí no dia assim, tô muito diva, tô num evento, tô não sei o quê, tem um cantinho lindo ali com a planta, nananã, eu já paco o celular, nananã, gravo e depois eu guardo. Não preciso postar agora. Aí quando chega em casa, edita, nananã, programa. E aí é isso que eu falo pros meus clientes, assim, veja conteúdo em todo lugar. Às vezes você pode fazer um conteúdo embalando o produto. Às vezes você pode fazer um conteúdo indo no fornecedor. Um dia de encher o estoque. O que você faz? Aí vai lá no fornecedor, negocia, nanana. Faz uns mini vídeos, né? Explica o processo, né? Só que as pessoas acham que isso não é importante, mas porque o que o cliente dele quer ver é isso. Como é que ele faz, né, pra chegar aquele pão tão quentinho no meu café da manhã? A padaria podia mostrar o processo lá de fazer o pãozinho, não sei o que e tal. Então, assim, eu falo sempre pra eles, esteja pronto pra fazer conteúdo onde você estiver. Eu estava viajando em Petrópolis e fiz um carrossel do hotel. Né? É um conteúdo que você tá trazendo ali a sua experiência sobre aquilo e você tá querendo atingir aquele nicho específico. Então, é o conteúdo intencional, mas é um conteúdo que eu fiz no meu momento de lazer. Não foi dificultoso, assim, ai, meu Deus, agora tem que parar pra fazer o que... Não, eu já tava lá, entendeu? Então, eu acho que as pessoas têm que aproveitar esse momento, qualquer momento do negócio e fazer conteúdo. O pessoal fica me sacaneando que eu sou blogueirinha, que eu sou a rainha do networking, que eu boto tudo no chão. Boto sim, porque aquilo ali é um conteúdo para as pessoas mostrarem, para mostrar para as pessoas o que é o meu dia a dia, né? Então eu acho isso mega importante. Mas tem várias razões para isso, né? Você, por exemplo, fazer conteúdo aleatório do seu dia, você não vai ficar postando tudo. Ou até pode, tem gente que faz isso, mas você pode guardar esse material para você depois falar, pô, que isso aqui é legal, hein? Muita coisa você fala, não ficou legal. Achei que ficou legal na hora, mas não ficou legal. Né? Mas quanto mais material você tem, quanto mais você tiver, no caso, né, é melhor para você. Tem vários clientes que, por exemplo, dão aula, que eu falo, cara, você já dá aula, grava sua aula, você vai tirar vários trechos legais, entendeu? Grava tudo. O importante é ter o material para a gente poder depois extrair alguma coisa bacana. Né? Sim. Eu mesmo, não é que eu gostaria de focar no conteúdo, mas eu gostaria de ser uma dessas pessoas, porque muitas vezes vem um conteúdo na sua cabeça, uma coisa, um raciocínio, aí, pô, vou gravar, mas só de você fazer, vou gravar, podia ter um troço automático aqui, você gravar na cabeça das pessoas, né? Porque vem a mensagem lá do além, aí você, pô, vou gravar, mas aí você já fica, o que era mesmo? Qual que era o raciocínio? Esqueci. Aí já perdeu, você fala, putz. Hoje o nosso cliente falou isso pra gente, né? Não sei se você tava ali na hora, mas ele falou assim, cara, quando eu pego o celular da câmera frontal e eu falo lá que tá reparando o carro, nananã, e eu faço numa boa, agora botou no tripé, ou vem alguém me filmar, eu travo. Olha aí, eu falei assim, né? mas é o mesmo princípio, é um celular e você falando, ele, não, mas não sei, eu não me sinto bem, não sei o quê. Aí o outro veio e brigou com ele. Mas aí você fica segurando o celular porque o ângulo, não sei o quê, nananã, tem que botar no tripé. E começou a discussão, né? Mas eu falei assim, cara, como é engraçado, né? É a mesma coisa. É um celular te gravando. Mas foi mudar a forma. Era ele se gravando pra mostrar o negócio e outra pessoa segurando. E eu passo muito por isso também. Quando eu tô sozinho, eu acabo ficando mais à vontade. Eu faço várias vezes. Quando eu já tenho uma coisa na cabeça, né? Não quando é uma coisa meio espontânea. Então, eu até entendo, normal. E eu queria só fazer um adendo com o que você falou sobre que tipo de conteúdo, né? Quando você está falando de uma empresa, é legal explicar, né? Que nem o pãozinho, porque que ele é aquele pãozinho e tal. Porque o cara vai entender, né? Ele vai virar fã do seu pãozinho. Mas nós estamos falando de uma empresa. E recentemente eu vi uma pessoa falando uma lógica que faz todo sentido, que é quando a gente usa o nosso pessoal,
É legal falar do trabalho, a gente tem que falar do trabalho, mas na verdade as pessoas querem saber da pessoa. Uhum. Então, conte o seu dia a dia e no meio do seu dia a dia vai ter o seu trabalho. Sim. E aí é que tá a mágica, a conexão. Que as pessoas. Aí é que a gente falou, Que né? busca, Se conecta com a pessoa. Então eu gosto do dia a dia da Cíntia, de ver o dia a dia dela, do que ela tá fazendo, Né? O etc. pessoal me zoa no E eu sei o que CrossFit. ela faz. Ela tem uma agência que muitas vezes ela vem, coloca alguma coisa lá para mim, que também me interessa por aquele conteúdo, por exemplo, para minha empresa, eu vou absorver. Sim. Porque eu já tenho uma conexão com você, eu já simpatizo, já gosto, já confio na sua palavra. Então, quando você traz isso daqui, a sua autoridade já vai lá em cima. Exato. Então, é aquela coisa, né? Quando é o pessoal, seja mais pessoal. Claro que você não vai ficar só postando bobeira, porque você tem uma intenção ali. Uhum. E quando você é corporativo, empresarial, seja mais empresarial também, né? É a lei de Pareto lá, né? 80-20. Sim. Se você está no empresarial, 80% do conteúdo é sobre o seu produto, seu serviço, e 20% de alguma coisinha lá da empresa, um bastidor, uma curiosidade. E ao contrário, a mesma coisa. O pessoal, você vai focar mais, talvez, no pessoal, talvez não 80-20, mas quando você coloca ali a sua questão profissional, né? O engajamento com aquilo é bem mais forte. A conexão né? é bem maior. Bem mais forte. Beleza. Vamos ver onde é que a gente está no nosso roteirinho aqui. E o nosso tempo tá quase acabando. Tá, né? A gente fala a beça. Eu falei para você. Mas desafio 12. que enfrentaram junto, consideração 12. Que tendências você enxerga para o futuro do posicionamento digital? Eu já posso pegar um gancho até no que você já falou aí agora. Conexão. Para mim, o futuro do conteúdo, rede social, mídia digital, seja lá qual for, é conexão e identificação. Na minha opinião, hoje a gente tem... Claro, a gente precisa, assim, de conteúdos corporativos, né? Por assim dizer. Explicar como é que funciona um produto, explicar como é que funciona um determinado serviço, como que aquilo ali pode ajudar a audiência que você está tendo, mas com um viés mais humanizado, né? Então, assim, você usa o produto assim, ao invés de abrir o produto e mostrar ele só como ele é... Cara, usa no dia a dia, mostra uma dona de casa. O meu rodo é o melhor rodo do Rio de Janeiro. Por quê? Bota uma dona de casa mexendo no rodo, fazendo, né? Então, eu acho que essa conexão de pessoas é o que vai transformar as redes sociais. E aí, a gente até volta um pouco nessa questão que você falou do TikTok, por exemplo. No TikTok é tudo vídeo. É gente mostrando como é que faz, é gente mostrando o passo a passo, é gente falando de dicas, mostrando... Eu gosto muito daqueles vídeos... Eu confesso que eu odeio TikTok com todas as minhas forças. Mas já fui consultar lá algumas diquinhas. Porque é rapidinho, né? Um vídeo rápido, curto, né? Então, tem muito conteúdo lá que a pessoa vira a câmera para a tela do computador. Você clica aqui, você faz assim, você vai ali... E eu acho que é esse o tipo de conteúdo, é esse o tipo de posicionamento que vai conectar e trazer as pessoas para dentro dos negócios. Resolve, né, alguma coisa. Resolver alguma coisa, né? Dar uma solução, dar uma ideia, dar alguma coisa, né, ajudar de alguma forma aquele ser humano que está consumindo seu conteúdo. Começa a plantar a sementinha ali. Para mim é isso. É o que vai revolucionar ou transformar a forma que as pessoas se comunicam, né? Esse conteúdo mais... humanizado com soluções. Então, para mim, essa é a tendência. Boa. E agora eu vou te perguntar. O que esperar do tráfego pago nos próximos anos e como as empresas podem se preparar para isso? Nossa, tenho visto um guruzão aí do digital falar sobre isso e pode ser que seja mesmo, né? Eu até anotei aqui. Existe uma linha de raciocínio, inclusive desse camarada, que o tráfego pago, ele não é que ele vai sumir, mas ele vai sofrer uma alteração grande por causa da inteligência artificial. Então, isso já é um desejo das grandes empresas. O Google, por exemplo, ele sempre quis facilitar a vida não por especialista em tráfego pago. Todos eles, a gente tem que saber mexer lá, né? Porque são muitas coisas, mas... O Google sempre tinha uma parte lá de fazer anúncio muito mais simples, para uma pessoa comum fazer, com poucos passos para exatamente pessoa comum, porque é interesse financeiro. Sim. Massificar, quanto mais pessoa botando grana em anúncio, melhor. Independente se ela for especialista ou não. Exatamente.
Então, essa tendência que o pessoal está dizendo é de que com a inteligência artificial, as campanhas, quem vai fazer todo o trabalho do tráfego pago é a própria inteligência das plataformas. Sim. Então, a coisa é sempre cíclica, né, nessa vida. O Uhum. que acontece? A gente começa a voltar meio que para trás no início, onde agora a nossa preocupação é ser criativo. É a comunicação de novo. Uhum. Entendeu? Se preocupar com como a gente vai comunicar, passar essa mensagem. Porque a máquina vai resolver, vai escolher o público certo para você, o posicionamento que vai parecer melhor, faixa O etária. Facebook já faz isso, o Meta Ads já faz isso, Exatamente, né? Mas não Ele era, antes fala, era uma "Você coisa quer muito que mais... Você quer que eu faça para você, querido? Vem aqui. Aí Agora você só tá assim, aperta. mas não era, né? Era uma coisa que você tinha que escolher item por item, Exatamente. fazer as coisas encaixarem um raciocínio no outro e tal. E agora parece que não. Inclusive, esse Bam, ele tá dando agora curso de orgânico. Já prevendo esse movimento, ele tá dando curso de orgânico. E eu orgânico. achei estranhíssimo, porque Mas apareceu por para disso. mim num anúncio. E era estratégias orgânicas. Eu falei, gente, mas essa pessoa não era do tráfego. Gestor de tráfego orgânico. Eu fiquei confusa, mas não parei para analisar o conteúdo em si, né? Só assim, vi que era uma pessoa que era a cara do tráfego pago, sabe? E eu falei assim, ué, gente, o que tá acontecendo ali? E a gente volta para essa questão da comunicação, da criatividade, de como conversar, né, com as pessoas ali no ambiente de rede social mesmo, que vai servir também para o tráfego, né? No caso, pago, né? Usar as duas vertentes. Então, a tendência é que pode ser que sim, pode ser que não, né? Pode ser que venha uma outra coisa aí, interrompa esse ciclo, mas o pessoal está falando que... O caminho está indo por essa direção. O pessoal está falando que o caminho está indo para isso, né? A máquina vai fazer agora e você só vai se preocupar com outras coisas. Entendi. Não, É bom por um lado, mas tudo tem um lado bom e ruim, né? Exatamente. Tem gente que está condenando já a profissão de tráfego para gestor de tráfego que vai acabar. Em pouco tempo aí. Né? Temos mais 2 perguntinhas. Legal. A penúltima é: qual o maior aprendizado dessa parceria e o que vocês gostariam de compartilhar com outros empreendedores, né? Vou ser bem sucinta, assim, na minha opinião. Ninguém cresce sozinho. Boa. Eu acho que esse é o caminho das parcerias, né? Então, por exemplo, ainda agora que eu estou participando muito ativamente de grupos de networking, você potencializa sua equipe de vendedores, por exemplo, né? Num grupo de networking. Porque você fala do seu negócio, você ouve do negócio dos outros e as pessoas te vendem, né? Eu tenho uma pessoa ali que faz marketing digital, né? Então, são várias pessoas para falar sobre você. E eu acho que dentro da parceria é isso. Eu acho que a Singular hoje está no caminho que está e está do tamanho que está, porque eu tenho pessoas que seguraram a minha mão ali no momento de desespero. Igual você, que não largou até hoje. E me fez me tornar a agência ou a pessoa e a profissional. De nós dois, graças a Deus. Né? Ninguém larga a mão de ninguém. Certos momentos que se você largasse, eu falei, né? Aí ninguém larga a mão de ninguém aqui, né? E aí eu acho que é isso. Eu acho que sintetizando né? Porque a gente fala e o tempo tá acabando. É isso. Sozinho você não cresce. Com outras pessoas você potencializa o seu negócio num tamanho que você talvez nunca chegasse. Né? Então... E tem aquela famosa frase, né? Você quer ir rápido, vai sozinho. Você quer ir longe ou você quer crescer, você tem que ter mais gente com você, né? Porque uma hora você não consegue dar conta. Não dá. Faz todo sentido mesmo. Eu tinha até notado aqui do pensamento que a gente falou lá atrás de ser colaborativo, né? Isso. Se envolver. Mas a palavra é ser colaborativo, nunca ficar apontando dedos e etc. Pode casos assim, mas a maioria dá para você resolver na conversa, no envolvimento e pensando sempre num objetivo em comum que a gente tem. Então, você elimina várias outras coisas que fala, isso aqui não vai me levar a nada se eu ficar com isso daqui, se eu ficar com isso daqui. Então, ser mais focado nessa questão do objetivo e aí trazer isso por comportamento seu ali dentro dessa parceria. Acho que aí a coisa tende a andar melhor do que... Sim. Né, aprende com o outro, né? Ficar também achando coisinhas, etc., julgando, ele tinha que fazer, não tinha, da parte dele não é, etc. Parece que servem os contratos, pronto, para definir o que cada um faz. Então, você não tem que ficar se preocupando com isso, né? Exatamente. Larga na mão do outro se é a função dele. E, por último, não menos importante, uma dica prática para quem quer melhorar o conteúdo, no meu caso, e para quem quer melhorar o tráfego pago, no seu caso, né? A minha dica é, não tenha vergonha, faça.
O primeiro vídeo vai ficar uma bosta, você vai gaguejar, a iluminação não vai estar tão boa. Como tudo, né? O primeiro bolo que você fizer também vai ficar ruim, o primeiro beijo é péssimo. Então, como tudo... Tudo que a gente começa, nada é perfeito, lindo, maravilhoso, mas começa. Eu acho que as pessoas, principalmente essas pessoas têm, tenho medo de gravar, tenho medo de expor meu negócio, Não, gente, vai lá e faz. Pode ficar cagado? Pode ficar cagado. Mas você vai ter... você vai quebrar essa crença de que você não é capaz de fazer aquilo. Ou você vai quebrar essa crença de que, eu não sei... Sabe? Entendeu? Vai ficar... aprende também, não tem problema nenhum. Na então primeira vez você não vai saber. Minha dica é se joga no conteúdo. Faça. Produza stories, mostra a sua rotina, mostra o seu negócio, porque afinal de contas, quem não é visto não é comprado. Então, essa é a minha dica. Enfim, como eu falei, tenho várias dicas práticas aqui que eu queria botar. E uma delas, a primeira, é quebrar essa crença, essa mentira que o pessoal cria na cabeça de que marketing é custo. Né? E marketing não é custo, marketing é investimento. E como eu falei antes, todo investimento ele é feito para dar certo. Você investe tempo, você investe esforço da sua vida, o tempo da sua vida e bota grana para fazer ele dar certo. Mas você já está preparado, você já sabe o que vai acontecer se você fizer aquilo. E você tem que você já está fazendo de forma planejada, estruturada. E você tem que fazer para que aquilo aconteça. Então, muitas vezes, às vezes as coisas saem um pouco fora do lugar, você tem que ajustar ali rapidamente para que a coisa funcione. Né? Segundo ponto que eu anotei, que é um erro mais de empreendedor, que é negligenciar o marketing. Eu, na minha caminhada, eu já vi um monte de gente abrindo, gastando horrores abrindo um negócio, faz tudo, deixa tudo prontinho. Chega na hora de abrir a porta, colocar, o cara não tem R$1 para investir em marketing ou não quer. Muito porque ele não sabe o que vai acontecer e não acredita, a gente não tem muita essa educação. Ali, né? Mas o que faz o negócio acontecer? É cliente. A gente tem que vender. E o que é o marketing? É a sua máquina de fabricar cliente. Então, se você não tem essa consciência de que eu estou planejando esse negócio, vou abrir esse negócio, e eu tenho que ter já reservado uma grana, e eu sei que eu vou precisar perder um tempo, principalmente no início, para fazer o marketing, para exatamente trazer o cliente, que é o que vai me trazer faturamento e vai sustentar o meu negócio, ou seja, eu vou ter que investir nessa máquina de fabricar cliente. Também são as duas coisas principais aqui que eu acho que já começa por aí, quebrar essa mentalidade. Sim. Fora isso, tem outras que é uma coisa mais técnica. Por exemplo, fazer uma análise SWOT para conhecer as suas forças, suas fraquezas, oportunidades e ameaças. Tem qualquer coisa no Google aí, você acha um monte de material. Tem a matriz BCG, que é uma outra forma de você analisar o seu mix de produtos e serviços, qual que vale a pena você investir ou não, o que eu tenho que fazer com cada um deles. Né? Porque tem produtos que você tem que trabalhar mais a comunicação para vender, tem outros que já se vendem por si só, então é mais fácil, é mais seguro você investir. Custo por aquisição, CPA, saber quanto que você pode pagar por cada venda. E é assim mesmo, você paga por venda. Né? Você investe em marketing, um valor, aquele valor ele tem que ser lucrativo até um certo ponto. Né? Não pode passar daquilo. Sim. Porque você tem que calcular isso daí para você saber. Bom, pelo menos vai me voltar dinheiro. Né? Nem que seja pequeno no início, pelo menos, mas vai voltar dinheiro. Né? Então você tem que ter esse número na cabeça. Outra coisa interessante, importante, taxa de conversão. Para alguns negócios não se aplicam direito nisso, mas a gente pode, de qualquer forma, descobrir esse número, mas taxa de conversão, a cada quantos clientes que chegam para você que você consegue fazer uma venda, para você melhorar o seu processo de convencimento da pessoa comprar. Né? Ou seja, hoje, cada 10 eu vendo um. Será que eu consigo melhorar? Cada 10 eu vender 2? Pô, você já vai duplicar o seu dinheiro, né? O seu retorno ali. Só de fazer isso, entendeu? Só de você entender isso e você ajustar isso daí. Tá? E eu acho que é isso. Assim, basicamente, que eu anotei, os principais são esses. Né? Tem aqui também o custo por contato, que também é um CPA, né? Na verdade, é mais para saber quanto que custou para trazer aquela pessoa perto de você. Aí o CPA que eu falei no início é juntando com a taxa de conversão. Então eu pago R$1 para trazer 10 pessoas aqui para falar com a gente, e cada 10 pessoas uma fecha. Né? Então eu acabo custando R$10 no final. Para fechar. Para fechar um serviço que muitas vezes eu vendo por 20. Então, beleza, a conta fechou. Né?
Eu paguei R$10 para fazer uma venda, lucrei R$10, está tudo certo. Pelo menos eu não estou no prejuízo. Sim. Então são essas as diquinhas aí que eu acho que é interessante, né? Que é bem básica, mas bem pé no chão, que a gente usa para qualquer negócio, né? Quando a gente vai analisar o marketing, é saber esses pontinhos básicos aí para poder desenvolver qualquer coisa, né? E não é nada difícil. Né? São coisas bem fáceis de aprender e aplicar. Bom, acho que a gente deu uma aula aqui para as pessoas hoje sobre marketing, sobre tráfego, sobre intenção, né? Queria te agradecer muito e quero que essa parceria continue por muitos anos, tá? Não larga a minha mão, né? Que é muito importante para o meu negócio. E outra coisa que eu queria falar também é que quando você estiver pelo Rio e a gente tiver outra oportunidade, a gente puder conversar com o pessoal sobre outros assuntos, só falar que a gente marca aqui um outro bate-papo específico de outro tema para trazer os empreendedores para dentro do nosso canal. Ok? Que ótimo. Eu tenho cada vez mais vindo para o Rio, né? Então isso está ficando cada vez mais fácil de acontecer. Eu também espero que a parceria ainda seja longa e que a gente, inclusive, seja maior, né? A parceria. Né? E é isso. Obrigado por ter aceitado também a ideia, o convite da gente bater esse papo, registrar isso também. E quem sou eu para dar uma aula, né? Eu não sou nada professor, não tenho paciência, mas se ajudar o pessoal já vale bastante, abrir um pouquinho a cabeça e etc. Já valeu bastante já. E aí eu queria aproveitar... Ai, tem mais. Feliz aniversário, né? Obviamente que é seu aniversário, não podia deixar passar. Pois é, né? Vai ficar gravado no YouTube. Muito bom, parabéns. Linda no podcast no aniversário. Obrigada, meu amor. Queria agradecer aqui a Ultra Podcast pela oportunidade, pelo espaço. É fantástico poder fazer um trabalho aqui com vocês. O Papo Singular agora tem uma casa. E é isso. Em breve a gente vai vir com outro profissional sobre outra área e que seja importante também para o empreendedorismo, ok? Conto com vocês. Beijo. Obrigado, beijão.